assunto tão importante, tão sensível ao mesmo tempo, que eu chamo aqui para o nosso paredão de análise. Além de Américo Martins, que já está comigo aqui no telão, também vamos de Priscila Yazbek, Gustavo Uribe, Basília Rodrigues, para a gente poder repercutir e refletir esse aspecto. Como é que você mantém uma liberdade de expressão nesse mundão, que tem muita gente que acha que é mundão de ninguém, né? Que você pode falar o que você quiser, você se esconde atrás de um perfil, divulga fake news e nada vai acontecer contigo. Como é que você limita, você mantém a liberdade de expressão e ao mesmo tempo mostra, isso aqui é crime? Américo, do ponto de vista do mundo, o que a gente tem visto de bons exemplos ou de que maneira os países estão conseguindo avançar nesse campo para conseguir limitar o que é crime e o que não é? Estão estudando legislações específicas para regulamentar tanto a internet como especialmente as redes sociais. Na União Europeia, por exemplo, eles estão tendo vários avanços e eles estão trabalhando muito com essas gigantes da tecnologia, tanto buscadores de internet como o WhatsApp e outras redes sociais, para tentar limitar o discurso de ódio em especial. A gente lembra que esse também não é, primeiro, uma discussão global mesmo, de fato, o ministro está completamente correto nisso, e também não é uma discussão nova. Isso começou, inclusive, na campanha de 2016, nos Estados Unidos, quando houve muitas acusações de que as redes sociais foram usadas para influenciar o resultado e dar a vitória ao presidente Trump. A partir dali, várias dessas redes sociais começaram a tomar medidas de autorregulação. Talvez não tenham sido suficientes. No mesmo ano, também aconteceu o plebiscito aqui no Reino Unido, em que houve, aí sim, comprovadamente, manipulação muito séria das redes sociais para que fosse aprovado o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Desde então, vários governos estão trabalhando nessa regulação. Não é um ponto fácil. E o ministro está correto ao dizer que precisa ser achado o ponto de equilíbrio, porque, como eu disse, você tem outros exemplos de governos autoritários que simplesmente suprimem qualquer debate. Na Turquia, agora, por conta do terremoto, 78 pessoas foram presas porque colocaram sua opinião criticando a forma como o governo estava respondendo a essa emergência. Então não se quer isso, mas se quer, obviamente, um discurso saudável que fortaleça a democracia e não seja usado, inclusive, em atos golpistas, né, Elisa? Pois é, aqui no Brasil, né, Basília, a gente tem visto muito dividida essa discussão, porque você tem uma parte que pensa assim, de fato você tem de regulamentar para contar para as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam o que é crime e o que não é. E um outro lado diz, a justiça só prende ou só silencia redes sociais daqueles que eles não concordam. O outro lado não é silenciado. De que maneira, Basília, conseguir encontrar esse meio termo? Não é a tarefa fácil, né? Como o Américo mesmo explicou. A internet virou essa praça pública para a circulação tanto de desinformação quanto de planos, teses, né? Planos golpistas, a exemplo do que a gente viu aqui no 8 de janeiro no Brasil. Essa é uma discussão mundial. Aqui no Brasil, pós 8 de janeiro, ela ganhou mais tração com uma sugestão do Ministério da Justiça para que as Big Techs, as plataformas também tenham a sua responsabilidade mais cobrada, que elas sejam obrigadas a adotar medidas contra a disseminação desses conteúdos extremistas, porque é muito fácil o usuário chegar lá, divulgar o seu vídeo, a sua postagem opinativa / golpista, aquela que desinforma, e sair como o único responsável, isso quando é alcançado por uma investigação, né, alguma autoridade. E a plataforma, o que acontece com ela? Então, há um entendimento, e está em discussão entre governo e Congresso Nacional, de elevar o nível de responsabilização das plataformas numa medida parecida com aquela adotada durante a campanha eleitoral no ano passado, em que uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, fez com que as plataformas tivessem que, de maneira mais periódica, emitirem relatórios da circulação de notícias mentirosas, de conteúdo de ódio na internet, tomassem medidas para, primeiro, impedir a divulgação desse conteúdo. E, em segundo momento, se não conseguir impedir, conseguir segurar o alcance dessas publicações. A gente sabe que mentira, né, ali desde os tempos dos Gênesis, né, desde os tempos do nascimento da civilização, né, do mundo, isso sempre existiu. Então, mentir, todo mundo mente, mas quando isso acaba ganhando contornos de
crime a ponto de atacar o Estado Democrático de Direito, então vira assunto que só mesmo a lei e a aplicação dessa lei pode contornar. Então, há em discussão entre Congresso e governo o acirramento das regras mirando nas plataformas, porque elas são as donas das praças públicas que estão sendo utilizadas para a circulação dessa desinformação. Por falar em plataformas e a responsabilidade dessas plataformas, sejam elas Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp e as novas que estão surgindo aí, que os novinhos conhecem bem mais do que a gente, que está perdendo um tanto quanto de colágeno. Ô Priscila Asbeck, de que maneira essas empresas, quando a gente fala de maneira internacional, essas plataformas estão regulamentando o que pode acontecer dentro do parquinho delas? O que é que o mundo tem mostrado para a gente que pode servir de exemplo para as determinações aqui dentro do Brasil? Elisa, as plataformas brigam para não serem regulamentadas, né? Até porque isso custa dinheiro, fazer essa regulamentação. Então, na economia, a gente percebe que não só com essa questão de regulamentação de mídias sociais, mas também com outros assuntos, a tecnologia avança antes da regulamentação, né? A regulamentação vai na esteira do avanço da tecnologia. É por isso que a gente vê primeiro a tecnologia se dissipando e entrando na sociedade, virando hábito, como é o caso das redes sociais, para depois os estados tentarem regulamentar, mas com muito atraso. Então essa discussão, de fato, como o Américo falou, a Basília falou, é uma discussão que acontece hoje no mundo todo. Os países europeus, eles já estão mais avançados em termos de regulamentação do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma discussão importante também sobre a questão da liberdade de expressão. Eles prezam muito pela liberdade de expressão. Então lá o assunto é ainda mais delicado e as big techs, a maioria, vem dos Estados Unidos. Você falou de algumas plataformas, tem também plataformas de vídeo que elas se alimentam pela quantidade de horas que as pessoas consomem e assistem os conteúdos. E quanto mais raivoso, como a Basília falou, quanto maior o discurso de ódio, maior é o engajamento dessas plataformas. Então é como se o lucro dessas plataformas se alimentasse disso, desse engajamento e desse discurso de ódio. É por isso que as plataformas até oficialmente dizem que aceitam conversar e discutir, se mostram abertas a isso, mas na verdade elas se alimentam do lucro dessas horas que vão sendo assistidas. E a gente está falando aqui de discurso de ódio, de política, mas também tem crimes que são difundidos, até exposição de menores em vídeos que acabam não sendo banidos dessas redes sociais. Então a regulamentação está atrasada em relação a isso. Por isso é importante essa discussão. E aí, só para terminar, Elisa, a gente teve uma discussão importante sobre isso no fórum que aconteceu em Lisboa há 2 semanas. Os ministros do STF participaram e, na ocasião, Alexandre de Moraes, foi a primeira fala que ele teve depois de todo aquele escândalo do senador Marcos Duval, que queria colocar uma escuta para que ele se comprometesse, tirar o Alexandre de Moraes ali numa tentativa de golpe. Então, naquela ocasião, Alexandre de Moraes disse que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estava discutindo justamente uma regulamentação para as redes sociais, que isso seria encaminhado ao Congresso. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, estão discutindo como que vai ser feita essa regulamentação das mídias justamente para banir esse discurso de ódio. Eles dizem que o ataque de 8 de setembro, por exemplo, não foi um ato isolado, né? Ele veio de toda essa disseminação de discurso de ódio que acabou desembocando, então, nesses atos de 8 de janeiro. Pois é, Gustavo Uribe, é interessante a Asbeck falar do 8 de janeiro, eu estava com ele aqui na minha cabeça. Ele é um exemplo concreto do quanto a rede social colabora para a junção desse discurso de ódio. Porque as pessoas não combinaram de ir até Brasília na praça enquanto jogavam dominó, né? Hoje em dia elas fazem isso pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então tá aí o quão sensível é esse assunto de quais são os limites da chamada liberdade de expressão. É muito difícil delinear, por isso que nenhum país do mundo chegou a esse limite até agora, ponto ótimo. Ou você cria algumas leis e regras que são suaves e não adianta de nada, ou você cria leis e regras que são muito enfáticas e podem acabar resbalando na liberdade de expressão. É uma discussão aqui no Brasil de anos.
havia um projeto de lei das fake news. Ele estava em discussão durante 3 anos no Congresso Nacional. O problema desse projeto é que ele ia um pouco além na avaliação de alguns congressistas. Ele punia as redes sociais onde tinha dispersão de fake news e muitas vezes essas redes sociais não tinham controle sobre as fake news porque não eram elas que produziam, eram aqueles que estavam naquelas redes sociais. E puniam quem dispersava fake news. Mas muitas vezes não foi a pessoa que criou a fake news, ela repassava. Então é justo punir aquele que criou a fake news ou aquele que apenas repassou a fake news? Porque aí cairia na famosa tia do Zap, que é uma figura alegórica que criou-se no Brasil da dispersão de notícias falsas. Este PL não tramitou, não foi adiante, porque houve uma pressão imensa, como a Priscila Yazbek bem ressaltou, das Big Techs. Elas tinham representantes das Big Techs que estavam todos os dias no Congresso Nacional para impedir que este conjunto de lei fosse aprovado. O que nós temos no horizonte de curto e médio prazo? Nós temos no horizonte a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes criar um grupo no Supremo Tribunal Federal com a participação de Luiz Roberto Barroso, com integrantes da sociedade, para discutir justamente este ponto perfeito que o Américo Martins tanto ressaltou, com a participação, então, de Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. A partir deste momento, chamar Luiz Inácio Lula da Silva para discussão, e esse assunto já foi abordado entre Alexandre de Moraes e Lula, para se chegar na configuração dessa regulamentação e aí enviar ao Congresso Nacional. Só que ingênuo é aquele que acha que as Big Techs não irão atuar junto ao Congresso Nacional. É uma nova novela e um novo desafio. O desafio é encontrar o ponto exato, que não resbale na liberdade de opinião, mas que não seja soft demais, que não faça diferença nenhuma para a onda de fake news que o mundo tem enfrentado. Pega esse paredão de conhecimento, eu fico até nervosa olhando para essa gente. Fantástico, hein? 4 jornalistas trazendo aqui os seus olhares. E quem nunca, hein, gente? Quem nunca recebeu aquela tia ou aquele tio no WhatsApp falando: olha, isso aqui vocês não falam por quê? Vocês não querem falar desse assunto como se a gente escondesse, né? Uma grande informação. Ai, meu Deus do céu. Mas um abraço. Todo mundo tem seu dia de tia do Zap, né? Ah, vai lá, a gente fica apontando o mundo. dedo para os outros, né? Mas todo mundo ali tem a sua própria corrente, né? Os corredores da firma que dizem muito isso. A sua bolha, né? É Um beijo, gente. Obrigada.